Gente, boa madrugada, tá olhando aqui se tá alta a televisão que eu tenho que abaixar. E já estamos, quer dizer, domingo pra segunda, né? Já, vai ser segunda-feira. E eu tô aqui, né? Com um resfriado muito brabo que eu peguei. Graças a Deus eu tinha um remédio aqui, tomei um remédio, de pirona. E tomei os remédios que eu tinha aqui pra gripe, mas a minha gripe tá muito forte. E eu não sei direito se isso é uma gripe ou se é Covid. Eu vou até ter que fazer o exame, procurar um posto de saúde para eu poder ver se eu não tô com Covid. E tá sendo difícil, né, gente? É difícil porque, assim, eu poder ir no médico é difícil, que eu tô muito mal. Agora eu tô conseguindo falar, mas eu tava muito mal mesmo, não tava conseguindo levantar da cama, tava sendo difícil mesmo para eu poder me movimentar, eu comer, fazer alguma comida para mim, porque como vocês sabem, eu sou sozinha, né? Eu não tenho filhos, eu sou viúva e eu sou assim sozinha, né? Sou sozinha, eu e meus bichos e Deus, graças a Deus e Deus. Então eu tenho que, assim, fazer as coisas por mim, né? Eu tenho que, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, não tem ninguém para fazer, né? E não vai ser um estranho que vai fazer, né? Então eu mesmo tenho que fazer as coisas por mim. Então eu peço muita força a Deus para poder me ajudar para eu poder conseguir fazer minhas coisas, porque não é fácil não. Quando meu marido era vivo e eu ficava doente, eu sempre podia contar com ele. E ele também, quando ficava doente, ele podia contar comigo. Mas agora eu não tenho mais ele aqui comigo. E infelizmente também eu não tenho filho, eu era para ser mãe. Mas por ironia do destino, eu fui cair em mãos de gente errada. Que eu não gosto nem de falar isso não é nem para falar uma coisa que não é legal falar com vocês, que eu vou ser assim, falar uma coisa dessa, é uma coisa muito séria, sabe? Você interromper uma gravidez, e eu na época eu fiz isso, não é porque eu queria, é porque eu me achei que eu era culpada, eu queria ter meu filho. Só que pessoas do meu convívio, não apareceu nenhuma pessoa boa na minha vida, só apareceu gente ruim para dizer que eu tinha que não ter filho, que eu não ia saber que cuidar do meu filho, que um montão de gente ruim, só palavras ruins, só gente ruim, e sendo que eu já morava sozinha, eu já pagava minhas contas sozinha, eu já fazia minhas compras, eu pagava meu aluguel, eu já era uma mulher independente, assim, sabe? Eu tinha meu trabalho e eu tinha 21 anos. E eu não era nenhuma criança, eu já estava com 21 anos, só que eu estava achando que eu estava fazendo uma coisa muito errada. Que eu estava grávida, o homem não quis assumir o filho, e eu achei que eu estava fazendo um crime. Só teve gente para falar coisa muito ruim na minha vida, muito ruim mesmo, para falar, ai, o que você fez? Parecia que eu tinha feito um crime, sabe? Parecia que eu tinha tirado a vida de alguém. Deus que me perdoe, foi uma coisa, parecia que eu tinha feito uma coisa muito grave, que eles só falavam que eu tinha feito uma coisa assim, só pensou gente ruim. Só gente ruim. E a maioria dessa gente era gente que na época era do meu convívio, família. Na época era do meu convívio, família. E eu não sei porque essa gente falava tão ruim, sabe? Eu não gosto nem de falar nisso, sabe? Parecia que eu tinha feito uma coisa muito errada, um crime, só porque eu tava grávida. E o pai do meu filho, como eu era para ser como muitas mulheres guerreiras são, que engravida, cai, assim, conhece o namorado, acaba engravidando, o cara, quando descobre que a mulher tá grávida, ele vai embora porque não quer o compromisso de ser pai. E olha, eu tenho tanto arrependimento, que eu queria tanto ter tido meu filho, mas é como eu falei, gente, eu caí só gente ruim para poder falar coisa ruim para mim, eu gosto nem de lembrar. Então não vou falar nem isso, sabe? Depois eu nunca mais consegui ser mãe. Nunca mais. Hoje em dia eu levo isso. Deus me castigou.
Depois eu fui tentar engravidar e não é porque aí os outros falam assim, de repente era o homem, né? Não, não, porque eu depois fui tentar engravidar e foi uma pessoa, tentei engravidar, não consegui. Depois com meu marido eu não consegui. Depois que meu marido faleceu, eu tentei de novo tentar, mas foi por causa de eu ter cometido esse ato. Que é uma coisa, hoje em dia, que se eu estiver perto de alguma menina, mulher, e tiver com isso na cabeça, a primeira coisa que eu faço é falar, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. Você vai se arrepender, isso é um crime, não faz isso não. Eu não tive pessoas boas para poder me orientar. E eu só tive pessoa que parecia. Eu estava tão ocupada. Olha que eu era uma pessoa, pagava meu aluguel, morava num quartinho. Mas eu pagava meu aluguel, minhas coisas. Eu não precisava chegar a esse ponto, porque eu pagava meu aluguel, eu comprava minha comida. Mas só apareceu gente ruim do meu convívio. Meu convívio, infelizmente, era parente. E só para falar coisa ruim, só para falar coisa ruim. Falar que parecia, o que eu falei para vocês, parecia que eu tinha feito um crime. Deus que me perdoe, parecia que eu tinha cometido um crime de ter engravidado. Como hoje em dia eu vejo tantas pessoas, tantas mulheres que, infelizmente, assim, o homem, ela engravidou de um cara que não quis o compromisso de assumir o filho, ela teve que assumir o filho sozinha e vive felizes. Vive felizes, porque hoje em dia que acontece? Acontece muito isso. O cara vai e faz o filho, na hora de ter a responsabilidade de criar o filho, ele joga pra mulher, diz que o filho não é dele, sai fora e não quer saber do filho, às vezes até dá pensão, mas não quer nem olhar pro filho. Mas olha, eu sentia meu neném, eu botava a mão na minha barriga e eu conversava com meu filho. E olha, eu tenho tanta tristeza porque eu não queria ter feito o que eu fiz. Como eu falei pra vocês, só apareceu gente ruim, é só gente ruim pra poder fazer eu ter feito o ato que eu fiz. Mas agora deixa pra lá, eu não vou conseguir voltar ao tempo, não dá mais pra voltar aos 21 anos que eu tinha, não dá mais. E uma boa semana, gente, uma boa semana pra vocês. Já tá madrugada, né? Domingo para segunda já é segunda. Uma boa semana abençoada. Que Deus abençoe todos vocês, me abençoe também. E que a gente esteja uma boa semana, que as coisas não tão fácil. É tanta violência, é tanta gente má, tanta gente que não tem compaixão nem com o seu próprio parente, né? Com o seu próprio parente de sangue eles não têm. Então é tanta gente ruim, tanta gente má que está nesse mundo. Vamos rezar, orar e ter fé, porque se Deus quiser as coisas vão melhorar. Uma boa semana, gente.